Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, trazendo sempre um convidado muito especial, um empresário, um executivo e um conselheiro, para contar um pouco sobre a sua história de vida, pessoal e profissional. Junto comigo aqui mais uma vez, meu querido Udo Girlich. Tudo bem, Udo? E aí, Marcelo, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Muito bem. Vamos para mais uma aula hoje, né? Oh, com certeza, vamos lá. Quem Cada aula um aprendizado. que é o nosso convidado ou convidada de hoje? Ah, surpresa. Surpresa. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Enio Miranda, né? Enio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Board Academy para mais um podcast. Estamos aqui ansiosos para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua vida, enfim, para compartilhar com a gente aqui, com os nossos telespectadores aqui. Muito obrigado, Odo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Toda vez que a gente está em contato e fazendo alguma coisa com o Board Academy, a gente está aprendendo, conhecendo mais, conhecendo pessoas, network, relacionamento. É sempre muito bom. Muito obrigado Legal. pelo convite. Muito bacana. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Nós que nos conhecemos na sede antiga, né, da Board Academy, hoje num novo estúdio, numa nova sede. É um prazer tê-lo aqui também recebendo. Você que é um board member, inclusive, venha nos visitar. Agende com alguém do nosso suporte, da equipe comercial, para que você conheça também as nossas novas instalações aqui da Board Academy no Itaim, em São Paulo. Mas nossa conversa hoje é com o nosso convidado, né? Enio Miranda. Nós queremos conhecer mais do Enio e apresentá-lo também ao mercado, porque no nosso podcast nós temos conselheiros e conselheiras assistindo, mas também empresários, executivos, pessoas que possam se inspirar na sua história, que possam ter interesse em te conhecer um pouco mais e, quem sabe, até te contratar para ser um conselheiro na empresa deles. A gente brinca aqui, Enio, que existe uma foto que é o seu momento atual. O Enio é isso, o Enio é aquilo, né? Mas para chegar nessa foto houve um filme. Claro. Então me permita voltar um pouquinho, fazer um flashback aí, né? E voltar um pouquinho, pouca coisa, até a sua infância, para que a gente conheça um pouco melhor você, sua origem familiar, onde você nasceu, onde você cresceu, primeiros passos ali na carreira, decisão por formação, que é um momento muito difícil, né, para todo jovem, e depois a gente caminha nessa história até chegar finalmente nos dias de hoje, pode ser? Pode ser, claro. Vamos lá, sem dúvida. Bom, eu sou posso dizer assim, um filho da classe média da Zona Norte de São Paulo, né? Eu nasci na Zona Norte, bairro de Santana, Casa Verde, ali naquele pedaço. Inclusive, até hoje, eu voltei a morar ali naquela região. E sempre fui um garoto muito pela família, né? Muito família tradicional, conservadora, de uma certa maneira, ligado aos movimentos da igreja local, da paróquia. Nasci e cresci nesse ambiente, meus amigos de bairro, quer dizer, algo bastante convencional, comum nesse sentido. Mas eu sempre tive algumas inquietudes, né? E meu pai sempre me dizia, né? O meu pai, ele falava o seguinte: Enio, a gente não vai poder deixar muitas posses para você, mas a gente vai deixar a educação, a formação fundamental para você. E isso ele fez, né? Me colocou sempre em boas escolas. Eu tive, inicialmente, os primeiros anos ali de ensino fundamental, ensino médio, em escola salesiana, escola religiosa, católica ali. Até hoje é uma referência. Uma grande referência, um grande colégio, Colégio Salesiano Santa Terezinha, ali na Zona Norte. Hoje virou uma potência ali, tem faculdades, escolas, mas na época era um prédio pequeno e tal, que a gente ficava lá. Então, eu tive os meus primeiros 8 a 9 anos de formação nessa escola. E de lá eu fui para o Colégio Bandeirantes, né? O Colégio Bandeirantes, uma escola importante, que me abriu ali uma visão muito interessante, né? O Colégio Bandeirantes tinha uma questão muito bacana que já nessa época, no antigo colegial, né? Você não tinha obrigatoriedade de estar dentro da sala de aula, ou seja, um sistema de faculdade, né? Que você pode entrar, sair, chegar tarde, chegar cedo, e aquilo para um garoto ali de, na época, 15 anos, né? Era uma coisa, uau, né? Posso levantar e sair sem pedir licença para o professor? Na nossa época era muito rígido. Era muito rígido. Né? O horário de entrar, sair. Exato. O intervalo. Exato. Né? Então... E eu vinha de um colégio de formação católica, né? Que tinha ali hora de entrar, hora de sair. Tinha um padre com a palmatória. Fazer fila com um braço de distância para poder entrar em sala, aquelas coisas, né? E pulei para um colégio Bandeirantes que tinha uma outra visão. E aquilo
de uma certa maneira, me oprimiu. Porque e o Bandeirantes tinha uma outra questão também, né? Você não podia repetir de ano. Quer dizer, você repetiu, você está fora do colégio, né? A régua era alta. A régua era alta e você não pode ter... Você pode ter suas recuperações, tá, mas não pode repetir. E o medo, né, de você saber que você está entrando num colégio puxado, forte, e não pode repetir significa um fracasso. Tinha um pouco de pressão, né? É um pouco terrorismo essa história, mas funciona. Então ele te dava totalmente liberdade, mas ao mesmo tempo você tinha que conseguir alcançar a sua média para passar de ano, sucesso ali. E isso Você já entrava com uma meta, né? uma meta. Eu trabalhei numa empresa espanhola que um dos slogans deles era liberdade com responsabilidade. Exatamente. Esse é o... É bem isso, né? Quer dizer, te dá a possibilidade, vou na aula, então, você é um pouco mais cedo, então um pouco mais tarde, mas no final o resultado tem que estar lá. Exatamente. Eu entrei lá com 14, 15, 16. Você é filho único? Eu sou o caçula de 3 irmãos. Seus irmãos seguiram também esse tipo de ensino? Não? Meu irmão seguiram também em outras escolas. Tá. E a minha irmã vai ser um capítulo aqui no final da história, que hoje temos uma coisa muito interessante para contar também. Mas a minha irmã seguiu o caminho das artes, né? Também em boas escolas, fez FAAP, etc. E o meu irmão fez Mackenzie e Getúlio Vargas, né? Depois ele fez GV, administração e tal, e foi para Nova York, e aí foi uma outra... Mas justamente o que você falou, nesse momento, você aprender a ter a responsabilidade de fazer o que você quiser, mas você tem que entregar o seu resultado e você tem que estar lá firme, foi um excelente aprendizado naquela era, né? E eu com aquelas inquietudes um pouco, eu sempre fui uma pessoa curiosa, na verdade. Então, na época, depois já escolher carreira, né? Eu venho a minha mãe é artista plástica, a minha mãe, ela desde jovem pintando telas, dando aula de pintura, muito empreendedora, né? Teve uma época que o meu pai saiu do trabalho que ele estava, com aquela fase, né, de aquele susto em família, né? Porque agora seu pai não tem mais esse trabalho, precisa ter um outro trabalho. E a minha mãe empreendeu, junto com a minha irmã, uma confecção de camisas dentro de casa, trazendo as costureiras para dentro de casa. E eu convivi um pouco com essa realidade da família unida, ter que trabalhar para cobrir aquele momento. Depois meu pai, obviamente, com outra empresa, aí resolveu a questão. Mas esse tipo de movimento empreendedor, ao mesmo tempo, eu com um DNA um pouco de família no lado artístico, enfim, uma questão de uma sensibilidade para um lado mais estético, algo nesse sentido, e a formação inicialmente rígida, depois aprendendo a liberdade, conhecendo mais de mercado. O meu pai queria que eu fosse fazer ITA, né, fazer engenharia aeronáutica no ITA, era o sonho dele. Eu falei, pai, esse sonho não vai dar para cumprir, porque não está na minha visão, né? Mas aí eu fui prestar engenharia, fui prestar arquitetura, fiquei para essa área, eu queria mesmo arquitetura, e eu entrei na arquitetura. Aí mesmo que não era o ideal que a família gostaria naquele momento, mas eu falei, não, é o que eu quero, fui entender arquitetura e entrei na faculdade de arquitetura no Mackenzie. Fiz Mackenzie de 86 a 90. De lá, tirei grandes amizades, tenho grandes amigos até hoje, né? Foi um aprendizado muito bacana. A arquitetura hoje, olhando um pouco no passado, né? Eu fiquei muito tempo entendendo as minhas transições, não transições de carreira propriamente dito, mas as minhas mudanças diárias, minhas visões de área de mercado. Depois eu fui para comunicação, estratégia e tal. Mas a arquitetura, olhando hoje lá atrás, eu vejo o seguinte, ela me trouxe algumas capacidades muito interessantes que eu aproveito hoje em qualquer coisa que eu faço, né? Primeiro, uma capacidade de planejamento, porque a arquitetura ela é 100% planejamento, né? Você pega algo que você precisa resolver, seja para um cliente pessoa física, corporativa, etc. Você precisa resolver um caso ali, e você parte do nada, né, de um terreno ou de um espaço vazio. Como eu ia te falar, né? Greenfield, né? Greenfield. Parte do Greenfield. Isso é a essência da arquitetura, né? E de lá você tem que estudar como... um amigo meu falava assim, a gente brinca de ser Deus na faculdade de arquitetura, porque você fala assim, o fulano vai entrar por essa porta, e quando ele entrar por essa porta, ele vai passar por essa outra, ele vai ver essa vista, ele vai olhar para essa janela, ele vai chegar na sala dele depois de dar 20 passos, e vai se sentar na sala dele virado para aquele lado. Quer dizer, você define o que vai acontecer
quando aquilo estiver pronto e as pessoas começarem a usar, né? Então, essa capacidade de planejamento em todos os aspectos, fluxos, espaços, montagem, orçamento, a estética, conforto ambiental, etc., né? Temperatura... E as demandas do cliente, né? E as demandas do cliente. Eu quero isso, quero aquilo. As insatisfações, as frustrações, quer dizer, tem toda uma... Então, ela dá uma visão 360 graus da criação da solução muito importante. Você é treinado nisso, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é o da realização. Eu acho que você perseguir que aquele projeto seja colocado em pé, entregue, inaugurado e usado, né? Esse é o objetivo final. Claro, às vezes não dá, às vezes acontece, às vezes não, mas assim, a arquitetura sem realização, ela é pensamento, né? Ela existe como academia, como pensamento, né? Então, essa necessidade de realizar, planejar e realizar é algo que o arquiteto ele é treinado na sua essência, né? Se você me permite, Claro. eu vou traçar uma analogia aqui um tanto quanto perigosa, Tá. Mas vamos ver se a gente consegue. Depois, se tiver aí nos assistindo alguém de uma dessas profissões, pode deixar o seu comentário se você concorda ou discorda do que a gente vai falar aqui agora. Mas na carreira de conselheiro, muitos conselheiros, inclusive, que vêm para uma formação aqui da Board Academy, mas que já são conselheiros em alguma empresa, ao meio de uma das nossas formações, normalmente acontece isso, né? De alguém levantar a mão e falar assim, puxa, eu achei que eu fosse conselheiro, mas na verdade o que eu estou sendo é o mentor, é o amigo, é um consultor do empresário que é meu amigo e que me convidou para ser conselheiro, mas eu não estou sendo conselheiro. Porque primeiro que não tem um conselho formado. Então a gente fala que conselho tem que ter mais de um conselheiro. Conselho de um homem só não é... Não tem contraditório, não tem... Exatamente, não vai ter uma discussão, né? Isso. Então ele acaba se tornando um consultor, um amigo, um mentor, alguma coisa do tipo. Então, existe uma diferença grande entre a atribuição, a atividade de conselheiro e a atividade de um mentor ou de um consultor. Fecha parênteses. Quando a gente fala da arquitetura, a gente sabe, e no meio aqui, não os profissionais da arquitetura e nem os engenheiros, mas nós aqui do lado de cá, o que vai construir a casa, talvez. Né? Existe uma grande brincadeira que fala assim, pô, a casa do arquiteto tem um monte de ângulo e a casa do engenheiro é quadrada, né? Traçando aí um paralelo também, assim como no conselho e no consultor, entre o arquiteto e o engenheiro. Os dois podem construir edificações, mas cada um tem uma percepção ou visa algo nessa construção. Você podia abordar um pouco dessa diferença entre uma casa construída ou um edifício, enfim, entre arquitetura e engenharia propriamente, né? Não, sem dúvida. Eu diria o seguinte, todas essas questões, rixas de faculdade, de profissional, isso faz parte. Né? Faz parte. Isso faz parte do processo. É o médico cultural. que o dentista não... Isso, vai o biomédico, ou o veterinário, ou não sei o que, isso faz parte, né? Mas a grande verdade é o seguinte, o arquiteto precisa do engenheiro e o engenheiro precisa do arquiteto. Eles são extremamente complementares. A engenharia, eu falando da engenharia civil, né? Porque engenharias são várias. Claro, as né? demais aí. A engenharia civil, da construção, ela é uma vertical dentro de todos os processos estruturais de acabamento, de revestimento, mas de toda a questão própria da matéria construção, né, do material construção. Né? Isso é fundamental. Né? Não existiria um MASP da Lina Bobardi se não tivesse um grande engenheiro para conseguir fazer aquele vão livre ali. E por aí vai, né? Esse é um único exemplo, mas você tem diversos, né? A arquitetura, ela lida com a matéria da construção, obrigatoriamente. O arquiteto tem que ter uma noção disso. Ele não entra na vertical dos cálculos. Pode até, né? Aquele profissional que queira e tal. Mas ele tem que entender a função do material. E não a construtibilidade ou a sustentação. Ele entende da sustentação porque ele não pode criar alguma coisa que seja... totalmente irrealizável. Quero um vão livre sem nenhuma coluna algum. Então vai flutuar. Pois é. Então, assim, mas ele tem que entender a noção daquilo. Mas o arquiteto, ele vai muito mais longe. Na área humanas, né, na verdade. O arquiteto vai para sociologia, vai para o espaço público, vai para o comportamento humano, vai para o entendimento das funções que estarão ali. Então, por exemplo,
vai para os fluxos de espaço, quer dizer, qual a relação entre um espaço e outro. Eu tinha um professor que ele falava o seguinte, como arquiteto você tem que ter a capacidade de olhar para um espaço e não ver as coisas, ver as não coisas, ver o espaço vazio. Quer dizer, entre nós aqui, entre eu e vocês dois, tem um espaço que ele se molda, aqui tem um microfone, a mesa aqui tem um vão, aqui tem uma passagem. O arquiteto tem que ser capaz de olhar os vazios, né, e entender como esses vazios se relacionam. Ele tem que colocar aquilo dentro de um contexto também, ele tem que olhar o todo. Né? Dentro de um contexto. Porque, né, às vezes, eu pelo menos, eu vim da engenharia também, não civil, eu vim da mecânica, mas por vezes você olha para uma obra, né, uma construção, e alguma coisa desperta, né, alguma coisa agride, né, então você percebe que aquela construção ela não está inserida naquele contexto. Isso. Né? Então acho que faltou essa sensibilidade, justamente é isso que você está falando. Quer dizer, um exemplo claro, natural, eu vou colocar aqui, da evolução da moradia, da residência, né, das casas das pessoas. Antigamente, lá no princípio, né, você tinha as casas, você tinha a sala, a varanda, tal, a casa brasileira, e a cozinha era fora da casa, né? Era um canto lá, porque a cozinha era para os empregados, trabalhadores do grande patrão, né? Ou eventualmente porque era lenha, fazer fumaça. Era porque não era a elite que cozinhava. O ato de cozinhar era um ato não dos patrões, não da elite, né? Dos trabalhadores, seja na época dos escravos ou não, mas enfim. E isso foi entrou no fundo da casa para poder facilitar, passou a ter uma relação ainda muito segmentada com a família da casa, com os patrões, mas já tinha alguém lá dentro que fazia. Depois isso vai ficando cada vez mais difícil você ter funcionários, então a dona de casa, o American Way of Life, que determina um pouco toda a cultura ocidental nesse momento, a dona de casa cozinhando para poder apresentar para o marido, mas o homem não entrava na cozinha, a cozinha era algo apartado. Hoje, a gente sabe, vocês recebem amigos em casa, né? Vocês cozinham alguma coisa para brincar na cozinha de vez em quando, Ou freezer. ou pega, né? Ou descongela, né? Cozinha aberta com a sala. Hoje a cozinha tem que ser aberta com a sala, porque a cozinha é o espaço social da casa. Exatamente. É onde acontece a convivência da família, dos amigos. É impressionante. A minha casa ela tem cozinha aberta, casa de arquiteto, né? Ela tem cozinha aberta, sala aberta, tudo interligado com os seus espaços e tal. E eu recebo pessoas para jantar em casa e nunca não tem ninguém na sala. Claro que é tudo um ambiente coligado, mas está todo mundo lá do lado. E às vezes eu estou no fogão. Eles participam desse processo. Esse é o processo. Então, você entender essas evoluções, essas relações humanas, relações sociais, é o papel do arquiteto, para que a entrega final ela atenda a essas necessidades, né? Seja num projeto comercial de uma loja no shopping center, seja de um projeto como escritório, esse que vocês estão novo escritório aqui, maravilhoso, quer dizer, toda essa relação, seja num projeto pessoal, residencial, etc. Né? Então, essa é a visão. E eu acho que isso me levou... na minha evolução de carreira, e me levou para ser uma pessoa muito ligada no meu caso, não todos os arquitetos, mas muito ligada ao lado da pesquisa acadêmica, do lado ler, entender, buscar conhecimento. Quer dizer, eu acabei desenvolvendo uma paixão um pouco pelo conhecimento. E aí, quando você gosta de aprender, gosta de conhecer, aí você tem um problema, né? Porque aí você não tem mais uma área, você quer entender todas as áreas, né? Então eu leio sobre música, sobre política, sobre jardinagem, sobre gastronomia. Estou muito ligado à gastronomia hoje em dia. Você começa... quem inventou a bicicleta? Quer dizer, você começa a ler sobre todas as coisas que caem na tua mão, na tua frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Já tivemos aqui entrevistados vários engenheiros de formação, né, Udo? Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas mais de 50%, com certeza, ou seja... 60%, 70% dos que se formaram em engenharia acabaram, por um motivo ou outro, migrando para outra profissão. Fosse para o corporativo, para o executivo, comercial, TI, finanças, né? Alguns poucos se mantiveram na engenharia por toda a carreira. No caso da arquitetura, isso também acontece ou não? Quem se forma em arquitetura, ou no seu caso, se formou em arquiteto e seguiu a carreira? Não, também acontece. Também acontece muito. Eu tenho grupos de amigos que se formaram comigo, são grandes amigos, e destes tem
3 ou 4 que são arquitetos atuantes. De 10 amigos, 4 são arquitetos atuantes. O que acontece é que na arquitetura é muito comum a pessoa se forma, né? E ela acaba tendo uma visão bastante mais do lado de humanas, das artes, né? Então, arquiteto que vai ser músico, que vai ser fotógrafo, que vai ser chefe de cozinha, que vai ser desenhista de moda, paisagismo, etc. Quer dizer, o paisagismo, na verdade, ele está dentro do universo da arquitetura. Mas ele acaba indo para uma outra atividade, vai ser escritor, enfim, uma outra atividade, geralmente do mundo das artes, não somente. Logicamente, tem muitos arquitetos que são administradores de empresas, empreendedores, etc. Mas acaba tendo a arquitetura te dá um contato com a estética. Eu fui estudar depois na Espanha filosofia estética. E não é estética, mas é a filosofia da estética. Eu fiz uma pós, né, em Barcelona sobre isso, de interesse para conhecer. Porque, na verdade, depois no mundo dos negócios, no mercado, se você não entende de pessoas, você vai fazer o quê? Porque são as pessoas que compram, seja B2B ou B2C, né? E são as pessoas que fazem. Você pode ter o melhor produto, mas se não é isso que o público quer comprar, não adianta. Seu produto é melhor do que. A gente voltou no mesmo ponto, né? Nós falamos na grande maioria dos podcasts aqui, se não em todos, eu me arrisco a dizer, a gente sempre cai no mesmo ponto, né? Das pessoas. Só as pessoas, né? Por pessoas, para as pessoas. Exatamente. E são as pessoas da tua equipe que produz. Teu time de executivos, de coordenadores, de analistas, etc. Eles que estão lá fazendo o trabalho da tua empresa. Então, assim, no final das contas, são pessoas. E esse lado da percepção, da sensibilidade, do entendimento do humanismo, né? Do coletivo, né? É algo que a arquitetura é muito forte nisso. A arquitetura te abre esse lado muito forte. Então, os profissionais que saem, os estudantes, né, que se formam em arquitetura, muitos vão para áreas ligadas aí a humanidades, às artes, etc. E eu eu atuei depois da faculdade de arquitetura, eu acabei a faculdade de arquitetura, juntei minhas coisinhas e tal, fui para Paris, a Meca da arquitetura. Você foi no centro lá. Eu tinha um Passat branco, vendi ele por $2.000 na época para pegar o dinheiro, mais a passagem que meus pais me deram, não sei o que lá, e fui para lá com uma passagem de 1 ano sem data de volta. E fui para Paris, isso em 1991. Fui com várias indicações, professores meus de arquitetura, procura arquiteto tal, fulano tal, não sei o que lá tal. Cheguei em Paris, tudo lindo, maravilhoso, aquele deslumbrado, sozinho, né? Eu tinha 22 anos, 22 para 23 anos de idade. E achando que a vida ia ser maravilhosa e fácil, né? E começa a dar tudo errado, né? Eu não encontro trabalho, não consigo entrar na faculdade porque não tinha o documento. Claro, eu tinha que ter visto, obviamente, estar na França, né? E aí o dinheiro ia acabar. E aí começa a ficar naquela coisa, você fala, porra, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não consigo tal, não quero voltar pro Brasil, porque se eu voltar depois de 2 meses que eu tava lá, voltar pro Brasil, e eu queria ficar no mínimo 1 ano, eu falei, não posso, né? Voltar pro Brasil, não dá. Aí um colega meu de faculdade, 1 ano anterior, tinha ido para Barcelona, eu não tinha a menor ideia da Espanha, mas eu consigo o telefone dele, ligo para lá para Barcelona, e ele fala, vem para cá, tal. E foi interessante porque estava frio em Paris e estava calor em Barcelona. Eu falei, aqui tá um sol, tô indo para a praia, eu como para a praia, aqui tá um frio, né? Hoje, isso era mês de junho, se eu não me engano. Peguei o trem e fui para a Espanha, né? Não sabia falar espanhol, nada, fui para Barcelona. Chego lá, aí ele tem um quarto no apartamento dele, eu fico lá, tal, começo a trabalhar, eu vou trabalhar de garçom, tem as festas do mês de julho, lá, de agosto, no bairro de Graça, eu vou trabalhar lá como garçom extra e vou não sei o quê. Eu fiquei 8 meses em Barcelona trabalhando de um monte de coisa. Principalmente garçom, que era o que me pagava ali, trabalhava sexta, sábado e domingo e me pagava meu aluguel. E aí consegui um trabalho no escritório de arquitetura. Aí entrei no escritório de arquitetura como desenhista, né? Ainda desenhava no nanquim, no papel, né? Ainda não era o AutoCAD. E aí eu acabei nesse tiro ficando 3 anos em Barcelona, né?
Isso mudou minha vida, isso abriu minha visão para uma série de outras coisas, de internacionalidade, língua, idiomas, conhecer pessoas, lidar com estrangeiros, enfim, culturas diferentes, culturas diferentes. Em Barcelona eles são catalães, eles não são espanhóis, né? Então lidar com todas essas diferenças e tal. Foi um período fantástico. E eu chegou a um ponto conheci a minha primeira esposa em Barcelona, uma italiana. Fiquei com ela um tempo lá morando juntos. Depois ela veio ao Brasil. Quando eu voltei, ela me acompanhou, veio ao Brasil, veio para São Paulo. Chegou um ponto, eu falei, ou eu volto para o Brasil. Eu estava com muitas saudades, na verdade. Fiquei 3 anos direto, né? Sem vir para cá nesse período. Ou eu volto pro Brasil ou eu fico aqui, mas eu não posso mais ficar com a dúvida se eu vou ficar aqui ou se eu vou ficar lá, porque eu vou entrar num momento que eu vou me engajar e eu preciso seguir carreira, né? Claro. Eu falei, antes de seguir essa carreira aqui na Espanha, que era possível, eu falei, eu vou pro Brasil para ver. Aí cheguei aqui em São Paulo, 2 amigos da faculdade de arquitetura estavam querendo montar um escritório, imediatamente entrei com eles e ficamos os 3 colegas com um pequeno, né, escritório de arquitetura, aquilo faz de tudo, né? Faz de tudo, pega aqui, pega lá. Começamos a fazer agência de viagem, loja em shopping, casa, apartamento, fazer o que aparecia. E fiquei ali. Então, a minha carreira como arquiteto atuante, ela se deu desde o término da minha faculdade. Começou em Barcelona, trabalhando no escritório de arquitetura. Trabalhei para os Jogos Olímpicos de 1992, da Barcelona. Assisti a final Brasil e Holanda, que o Brasil ganhou medalha de ouro no vôlei. Eu estava lá na quadra com a equipe brasileira. Enfim, foi muito bacana. E ela foi até 99 e 2000. A minha transição de carreira foi o seguinte, foi muito interessante, porque você não ganhava dinheiro na arquitetura só fazendo projetos, a menos que você fosse um grande arquiteto famoso, né? Você ganhava dinheiro fazendo obra, né? Você fazia o projeto e punha a obra em pé. Então, tinha que lidar com pedreiro, com marceneiro, com serralheiro, com empreiteiro, etc. Administrar a obra, colocar a obra em pé, lidar com essas pessoas todas, comprar material de construção, comprar ferro, comprar esquadria, por aí vai. Tubulação, encanador, eletricista. E aquilo, na verdade, não era uma coisa que eu estava muito gostando de fazer aquilo. Eu estava meio... E eu comecei a pegar projetos como arquiteto de eventos, projetar espaços para eventos para empresas. Vocês vão fazer um evento, precisa ter uma feira, precisa ter um stand, precisa ter uma promoção de uma loja, um evento promocional, etc, etc. Começar a projetar. E eu encontrei naquilo uma coisa muito bacana, primeiro pela liberdade de comunicar a marca de uma maneira mais artística, né? Você tem que expressar uma marca, um posicionamento através da estética, do design. E segundo, porque eu não lidava mais com pedreiro, marceneiro e eletricista. Eu lidava com um gerente de marketing, diretor de marketing, o CEO da empresa, enfim, eu lidava com o corporativo. No corporativo, de uma maneira, eles me entregavam uma questão e eu tinha que resolver o problema dele através da... Trazer uma solução, né? Trazer uma solução. E isso me colocou no mundo corporativo. E eu, naturalmente, saí da arquitetura comercial, digamos, da profissão prática do arquiteto. O arquiteto permanece em mim. Mas eu saí da atividade de arquitetura e fui entender o marketing, fui entender o posicionamento, fui entender de estratégia. Montei um escritório junto com um amigo, um sócio que durou 10 anos, de marketing, de projetos na área de marketing, tanto digital. Nós pegamos o início da área digital ali, estou falando em 99, criamos esse escritório, até para ações promocionais, estratégias, planejamento, né? Começamos a trabalhar nessa área com vários clientes, e entrei fui estudar, aí comecei a fazer algumas pós na área de marketing, fiz na SPM, fiz no INSPER. Fui fazer mais para frente, fui fazer um mestrado em comunicação, tirei um ano sabático 2007, 2008, um pouco mais para frente, fui para Itália e França estudar comunicação, e me envolvi totalmente, saí da arquitetura, me envolvi no marketing, negócios, estratégia, planejamento, posicionamento de marca, já não mais como arquiteto desenhando, mas como a solução do marketing para o seu negócio. Então foram quase 10 anos bacana, onde em 2008 nós tivemos um baque muito forte por causa da crise americana, 2008. A bolha. Exatamente, nós do imobiliária lá, isso afetou muito as companhias todas e aí vem os aprendizados, cometemos um erro estratégico. Nós não tínhamos nos dedicado tanto a ter contas fixas, era um escritório pequeno, chegamos a ter 18, 19 funcionários, até 20 funcionários.
nós não tínhamos ali contas de grandes empresas, nós tínhamos jobs para grandes empresas. Então, eu fiz muito trabalho para a Unilever, para a Mastercard, fiz para a Petrobras, fiz muito trabalho para a Equipe Hotel, feira na área de hotelaria, entrei no mercado de hotelaria, enfim, eu sempre estive ligado ao setor de hospitalidade, turismo e hospitalidade, né? Gastronomia, hotelaria e turismo e viagens. E aí, em 2008, a gente entrou numa crise, perdemos vários trabalhos e aí fechamos o escritório. Fechamos o escritório e eu fui fazer esse ano sabático, fui fazer meu mestrado em comunicação, voltei e me lancei no mercado corporativo como executivo. Foi aí que começa... Eu já estava no mercado, só que eu estava como sócio-diretor de uma agência pequena, nossa, e aí eu fui trabalhar como executivo para outras empresas, né? E aí começa uma série de aprendizados até onde eu cheguei hoje. Quer dizer, aí eu passo por principalmente marketing e comunicação e estratégia, mas eu começo a lidar com... lidei com a parte de serviços, comunicação propriamente, trabalhei com mídia, trabalhei com uma família, não vem ao caso citar o nome, mas uma família de bilionários aqui, tradicional, brasileira, uma grande empresa. A empresa era dele, não era do grupo, né? Os maiores grupos aí que eles têm banco, instituto, etc. Trabalhei com ele, como primogênito da família durante muito tempo, criamos um trabalho de mídia, criei empresa, implantei empresa inteira para ele, do zero a 120 pessoas mais ou menos trabalhando. Eu dirigi essa implantação, né? Com outros 2 colegas diretores, éramos um grupo, éramos em 3 diretores. Então você vai ali aprendendo com os percalços, os problemas, os obstáculos, e você vai entregando. Então foi essa migração. Depois eu fui, deixa eu lembrar as ordens aqui do trabalho. Eu fui country manager de uma editora de turismo espanhola no Brasil durante 3 anos. Eu me liguei depois, entre as idas e vindas, me liguei ao setor político na área do turismo. Primeiro eu fui gerente de marketing de uma associação brasileira de gastronomia, hospitalidade e turismo. E depois eu cheguei a diretor executivo da Confederação Nacional do Turismo. Esse foi um ponto alto, importante da minha carreira, onde eu fiquei alguns anos à frente dessa instituição. A minha área era mercado, né? Uma confederação patronal, ela tem uma atividade muito grande na área política, na área jurídica e na área de mercado, né? Então, a minha frente era a frente do mas eu era o diretor executivo da entidade e acabei fazendo muita política, me relacionando nas grandes capitais com os governos do Estado, em Brasília, etc. Foi uma época que me deu também uma bagagem muito grande de relacionamento institucional e relacionamento político, né? Entender os meandros da política. Uma pergunta que eu ia te fazer até esse momento da sua carreira, né? Tá? Não nas empresas, obviamente, que você foi acionista, sócio, mas depois nessa sequência, especialmente talvez na empresa aí familiar, você teve participação, experiência com o conselho, em atender o conselho? Como é que eram essas empresas em termos de estrutura de conselho? Nas empresas eu vim a ter relação direta com o conselho na minha última posição de executivo, que finalizou agora nesse ano, né? Que foi a VCI, que foi uma empresa... Daqui a pouco a gente vai chegar nela. A empresa familiar... A empresa familiar, não. Eu comecei a ter... Eles deviam provavelmente ter uma holding familiar, né? Porque, na verdade, a minha relação com eles não era no grande grupo. Era numa empresa particular de um dos sócios. De um dos membros da família, né? Ele criou uma empresa dele, né? Ela não fazia parte do grande grupo. Então, eu não estava ligado à organização do grupo. Mas eu vim a ter relacionamento com o conselho na Confederação Nacional do Turismo. Aí sim, aí é conselho... Tem o conselho de administração, tem a área política, tem o conselho formado pelos presidentes de federações, pelos presidentes de sindicatos, o sistema patronal da Organização Trabalhista Brasileira, né? Então ali eu tive muita relação com conselhos de diversos, na verdade nem era, digamos, dentro do desenho convencional da estrutura da governança, mas uma governança de uma entidade onde, inclusive, hoje eu tenho um assento na Federação de Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo. O desenho é um pouco diferente, são outros conselhos, né? Tem os conselhos dos sindicatos, tem os conselhos das federações, tem uma outra gestão ali. De qualquer maneira, é uma estrutura de governança onde existe a relação com os conselhos. Então, na confederação,
eu tive muita relação com conselhos, mas eu como executivo. Então eu Estava do outro lado. Eu estava do outro lado da mesa. A interação valeu, né? Valeu, não, eu era cobrado, eu era pressionado, eu tinha que entregar, eu tinha que apresentar, eu tinha que contar o porquê, prestar contas, quer dizer, eu estava no lado do executivo e todo mundo olhando para aquilo. Mas é interessante, né? Depois você ir para o outro lado da mesa, esse trânsito fica mais fácil, né, Enio? Exatamente, foi isso que ocorreu. Depois eu passei pela indústria de tecnologia na área de cozinhas também, tive uma posição na indústria na Topema, fiquei um tempo com eles ali, uma empresa grande de gestão familiar. Ali eu falava para eles da questão de conselho, de ter um conselho, formatar um conselho, mas eu acabei ficando não muito tempo com eles. E depois eu cheguei na última posição na VCI, que é uma incorporadora imobiliária hoteleira, atuando no modelo de multipropriedade, trazendo a marca Hard Rock Hotel para o Brasil, né? Isso foi de 2018 até agora. Foi um ciclo muito interessante. Desde então eu vinha sendo diretor, né, em várias posições que eu atuava. Entrei lá como diretor de marketing e saí como vice-presidente na área de relações institucionais e parcerias estratégicas. E aí tem uma coisa interessante, quer dizer, você entra pelo marketing, você vem da arquitetura, marketing, comunicação, marca, estratégia. Fui professor de branding na pós-graduação do IED durante alguns anos. E de repente você entende que tudo isso faz parte de um universo do front office, né? Trabalhei bastante com área comercial e tal, do front office de expansão, onde se você não tiver conhecimento da pessoa que está do outro lado, capacidade de relacionamento institucional, saber isso não adianta. Mapear isso, entender, ter a sensibilidade para captar aquela... Exatamente. Não adianta, você pode ser um excelente cara de marketing, mas se você da técnica, do hard marketing, de analista de dados, mas para você estar à frente do processo, você tem que lidar e saber mapear. A abordagem tem que ser perfeita, né? Exatamente. Então, isso talvez tenha essa coroação dessa história. Na VCI eu lidei bastante com o conselho, no conselho consultivo, também como executivo, né? Também no board de direção da companhia. Mas sim, prestando. E aí eu entendi, na verdade, porque quando eu estava na confederação, o conselho tinha muita política envolvida e o conselho me cobrava muito. Quando eu estava na VCI era diferente, o conselho era aliado. Apesar de eu ser do board, o conselho era um grande aliado. Os conselheiros da VCI, o nosso relacionamento com eles era sempre um relacionamento de alta... apoio, colaboração, orientação. Conselho consultivo. Conselho consultivo. Time mesmo, né? Não, e essa é a grande diferença do Conselho de Administração para o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração, de fato, dentre as suas atribuições, está o de cobrar, porque ele está representando de um lado o acionista, Claro. e do outro ele contratou o CEO e os executivos que vão tocar a empresa. Perfeito. Então ele tem que realmente acompanhar ali e cobrar os executivos. O Conselho Consultivo tem uma outra dinâmica, porque ele está ali justamente para apoiar esse CEO, não para cobrar o CEO, Exato. para apoiá-lo, para suportá-lo, né? Seja um CEO profissional de mercado ou um CEO que é o próprio fundador Exato. ou alguém da família, né? Então, são características distintas, mas tem muita gente que tem confusão sobre os papéis dos conselhos. E eu percebi isso muito na prática, nos dois casos como executivo. Mas eu percebi muito, no caso da VCI, como eu podia contar com os conselheiros. Eu podia pegar o telefone e ligar e falar, estou com uma questão aqui. Claro, todos eles tinham suas horas de trabalho ali, mensais, etc. Mas, de qualquer maneira, sempre à disposição, sempre conectado, sempre podendo apresentar alguém, trazer, olha, eu conheço uma pessoa lá que de repente vai ser bacana para você, vou mandar uma mensagem para ele, não sei o que, tal. Então, essa diferença ficou muito clara para mim no papel de executivo. E aí eu entendi que o meu ciclo estava um pouco se esgotando nesse momento e eu tomei uma decisão de vida, né, já no final do ano passado, para a virada do ano, que foi colocar um propósito, né, foi trazer o propósito para a minha carreira. Eu acho que essa foi a grande... Essa foi daí que eu vim procurar o Board Academy. Combinou com ele, né? Combinou com ele. Pessoas, propósito. Né? Só falta agora ele falar, eu amo Farias. Calma, não terminou ainda. Não é. Chega lá. Não, mas é por isso que eu vim conhecer vocês também. Quer dizer, eu fui pesquisar e acabei encontrando. Mas isso é uma decisão que eu estou com 55 anos. Né? Chega um momento da nossa vida, especialmente profissional, e do homem mais até, me perdoem aqui as mulheres, mas
talvez vocês tenham isso, e a idade, eu não sei qual é, mas o homem da idade média, né? Executivo, chega um momento que ele passa por essa reflexão, né? Lá, o jovenzinho, eu queria ter feito, fiz, não fiz, aquele fechado para balanço, né? Deixa eu ver aqui, como é que foi essa minha carreira? E aí você fala, pô, e agora? É como eu costumo brincar, Enio, eu já vou te devolver a palavra. Eu costumo brincar que é como você que tá nos ouvindo aí, escuta essa. É como um alpinista que decide escalar o Everest. Ele não acorda num domingo de manhã e fala assim, nossa, o dia tá bom hoje, eu vou escalar o Everest. Vamos lá. Não, não é assim, precisa de preparação. Exato. Assim como a nossa carreira. Exato. Uma jornada. Primeiro vai ser aqui o Pico do Jaraguá, Pico da Bandeira, a Concagua, sei lá. E um dia talvez ele esteja apto, fisicamente, mentalmente, financeiramente, tecnicamente, em todos os aspectos para subir o Everest. Exato. Então somos nós lá na nossa carreira nos preparando para ser executivos. Então, alpinista profissional pronto para o Everest, nós como executivos. E aí o cara sobe o Everest. O que acontece com todos os alpinistas que sobem o Everest? Antigamente, eles tiravam uma bandeira do bolso, hasteavam lá com o apoio dele lá, o pegador, né? E com a máquina fotográfica lá, ele batia uma foto. Agora eu não sei se ele leva o celular, se ele faz uma selfie, mas ainda assim ele faz lá, mãe, cheguei, consegui. Só que na sequência, ele tem que descer de lá. Porque se ele ficar no Everest, ele morre. Ar rarefeito, frio, avalanche. E a descida não é fácil. Não é fácil, muitos ficam pelo caminho. A nossa carreira executiva é igual. Chega num determinado momento da carreira do executivo que ele fala, e agora? Eu tenho que descer dessa montanha executiva, vou para onde? Exatamente. E a carreira de conselho é uma das, não é a única, mas é uma alternativa muito interessante para quem se preparou uma vida toda com você e agora tem muito a contribuir, mas numa outra montanha, não mais no Everest. Exato. Perfeito, é isso mesmo. Às vezes a descida é até mais difícil, né? Às vezes a descida é mais difícil. E você chega num momento que você começa a pensar o seguinte, você já está numa meia-idade, você está fazendo outros planos, outros planejamentos, e você está pensando na sua vida, você está com um certo conforto. Nunca é tudo o que você queria, nunca foi exatamente como você pensou que seria, né? Mas é rico igual, porque você está sempre trazendo aprendizados e tal. E aí você, eu posso contribuir em várias formas para o mercado, posso contribuir de uma maneira ou de outra, mas eu preciso colocar, até porque o dia a dia executivo em grandes empresas ou em posições que a gente está brigando no mercado, eu vou falar uma analogia aqui, mas é muito sangrento. Bastante. É muito sangrento, né? São carreiras solitárias. E a concorrência é dura. Você tem que derrubar concorrentes que estão na tua frente. Essa visão de um mercado colaborativo, ela ainda é uma construção a ser feita. Quer dizer, a cultura corporativa, o mercado lá fora é meio cruel. Não é uma coisa... Claro, depende de onde você está, depende da empresa, depende do que você está fazendo, etc. Mas assim, eu passei eu vi muitas coisas acontecendo, né? Pro bem e pro mal. Eu vi muitas coisas acontecendo na minha frente, quer dizer, você aprende uma série de questões jurídicas, políticas, concorrência de mercado, etc. E chega uma hora que você fala assim, cara, pode ser diferente. Não precisa ser assim. Pode ser diferente. E eu quero ajudar a construir essa visão diferente. Tem tanto problema no Brasil, no país, tem tanto problema de todas as ordens, né? E cabe a nós construirmos essa transformação, né? Cabe a nós colocarmos um pouco de uma visão diferenciada, uma outra cultura no mercado. Então eu acho que, e cada vez mais, né? Hoje essas questões todas dos propósitos, ESG, sustentabilidade, enfim, todas as frentes aí dessas áreas, elas não são mais um green marketing, elas são necessárias hoje para você... São estruturantes. São estruturantes, né? Cultura organizacional, reputação, o que as pessoas pensam de você. E assim, hoje você não consegue mais aceder a capital se você não tiver uma estrutura de ESG muito bem montada, efetiva, eficiente e comprovada. Não adianta você fazer um PowerPoint e dizer que tem, né? Hoje você não consegue mais ter uma comunidade de clientes engajados a você se você não estiver mostrando a eles que você está contribuindo com uma série de outras coisas, causas, etc. Não é só o melhor preço ou qualidade. E não estamos falando aqui de abraçar árvore. Não está se falando disso, não é um altruísmo.
Não é um altruísmo, ele vira uma necessidade do dia a dia mesmo, porque você acaba consumindo o ambiente em que você está e ele se esgota. E fazendo analogia com a própria arquitetura e engenharia, é similar a você construir uma casa sem a devida fundação. Para que ela se sustente, para que ela tenha a sua longevidade e cumpra a sua função. Exatamente. Então você tem que respeitar, primeiro identificar, mapear tudo aquilo que está em volta, Isso. né? Fazer o projeto adequado para aquela localidade, para aquelas demandas que você atendeu, Isso. né? E ter uma base sólida para você levantar isso. Acho que é mais ou menos... Recentemente eu recebi um convite para assumir uma cadeira de conselho consultivo no Instituto de Eco-Inovação. É um instituto voltado a projetos de arquitetura e urbanismo com a base de sustentabilidade ambiental, né? É isso que você falou. Se você fizer a sua casa hoje sem pensar, aí no caso prático, né, sem pensar na sustentabilidade dos seus projetos, você vai ter uma conta de eletricidade mais cara no fim do mês, você vai gastar mais água no fim do mês, você vai ter que ter mais ar-condicionado na tua casa, você vai se sentir mais fechado e tolhido na sua casa. Então, assim, esses processos, isso é um exemplo muito prático, não é novo, não é, todo mundo sabe. Mas hoje nas companhias você precisa ter essa... E outra coisa, a iniciativa privada tem uma responsabilidade social. Eu não quero imputar à iniciativa privada a responsabilidade do Estado, não é isso. Mas hoje a economia é dominante, é tudo. Não adianta falar. A economia, ela domina a política. Então, assim, é pelo processo econômico que nós temos que fazer com que a gente possa ter uma sociedade um pouco melhor, em vários sentidos, logicamente. Sem dourar pílula e sem abraçar árvores, não é isso. Mas eu acho que é praticamente um dever, uma missão que a gente tem. Exato. Também ficar de braço cruzado, só ficar cobrando, também não leva a lugar nenhum, né? Exato. Então vamos lá fazer. Não, e vamos pensar o seguinte, uma montadora, né? Tá aí nas vitrines, todo mundo conhece as marcas. O consumidor, para comprar um carro daquela montadora, ele está preocupado se esse carro polui, né? Se houve trabalho escravo para construir esse carro, né? Sim. Então, isso cascateando, voltando para trás, a montadora também vai se preocupar com os prestadores de serviços, os fabricantes dos outros produtos. De que eu estou comprando o banco? O meu fornecedor, ele tem... Meu fornecedor do pneu, toda a cadeia. Tem que ter esse pneu. É toda a cadeia. Toda a Então, cadeia. você, querendo ou não, né? Você não quer abraçar a árvore. Cara, mas se você não abraçar a ideia do ESG, do trabalho responsável, você vai ficar fora do mercado. Exato. Exatamente. E aí eu vim para fazer esse último capítulo, digamos assim. Aí eu vim buscar o conhecimento da governança corporativa para poder retribuir isso para organizações e empresas, para poder trabalhar um pouco essa cultura desse propósito, né, em diversas frentes possíveis. Eu sou hoje, na verdade hoje não, isso faz tempo, existe a Academia Brasileira de Gastronomia, uma entidade cultural na área de gastronomia. Eu sou um dos fundadores da academia. Nós somos coligados à Academia Internacional. Eu já tive um assento na Academia Internacional de Gastronomia em Paris. Hoje é o nosso presidente no Brasil que representa a Academia Brasileira lá. E eu sou conselheiro, no caso é um conselho de administração, mas é uma entidade, é pro bono, é uma entidade, é uma ONG, né, cultural. Chama-se Conselho Deliberativo, no caso lá, mas é a mesma figura. Então hoje eu tenho sou conselheiro ali. Hoje eu sou também uma diferença na Federação de Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo. A Foresp, ela é a entidade patronal que representa cerca de 1 milhão de trabalhadores na área de hospitalidade no Estado de São Paulo. São 250 mil empresas, mais ou menos, que são filiadas a 24 sindicatos patronais, né? Lá eles têm um sistema um pouco diferente. Como tem também os conselhos dos sindicatos, enfim, isso inclusive é legislado pelo governo, né? Como é que funciona a governança das entidades patronais. É uma entidade sindical de segundo grau, uma federação. É como se fosse uma FEComércio, mas é na área de hotéis e restaurantes. Ali tem um pouco diferente. Então ali tem uma cadeira que chama-se diretor-conselheiro, que na verdade ela é vertical. Então nós temos um grupo, somos 8 hoje, diretores, mas cada um na sua vertical. Quer dizer, a gente se reúne sobre todos os assuntos da federação, né? Mas a minha vertical lá é justamente planejamento estratégico e governança corporativa. Então nós
debatemos sobre tudo, mas eu tenho uma área que é de minha responsabilidade de orientação. Sim. Né? Então tem uma pequena mudança em relação a um conselho totalmente horizontal, ela tem algumas verticais. Né? E esse Instituto de Ecoinovação também, que tem uma pegada muito interessante nesse processo. E nós temos hoje uma empresa familiar, que aí eu ia chegar no caso da minha irmã, comecei lá atrás, e eu vou chegar aqui agora. Falamos de estética, design, arquitetura, né? Sua irmã que foi pro lado das artes. Das artes. Minha irmã foi pro lado das artes. Ela é designer, artista plástica, ela é designer, né? Faz peças e tal. E ela, há um tempo atrás, começou um negócio na área de acessórios de moda. E eu, nesse processo todo dessa minha transição, né, recente agora, eu olhando para o negócio que ficou bastante tempo teve altos e baixos, mas bastante tempo num tamanho pequeno, né? Mas ela vive disso há muito tempo, ela faz isso e tal. Comecei a analisar aquele negócio dela e comecei a prestar atenção com uma visão. Você só consegue fazer isso depois que você tem vários anos de carreira, de negócio, porque até então você quer fazer, mas não sabe como. Você tem intuição, mas você não sabe como usar a tua intuição, etc. Comecei a analisar aquele negócio, comecei a ver o markup do produto, a qualidade do produto, a forma de produção do produto, a aceitação do produto no mercado, o público feminino. Comecei a prestar atenção naquilo e falei, isso aqui tem um tesouro aqui nesse negócio, isso aqui é uma coisa muito interessante. Então, eu assumi sociedade com ela, fizemos ali um acordo societário, já antes de sair do último, já no começo do ano, e coloquei a empresa num processo de crescimento, estou modelando ela dentro do mercado de capitais, captação de investimento de venture capital, quer dizer, estou fazendo todas as medições, estou formando um conselho consultivo para ela agora, e é uma empresa que ela está num tamanho pequeno, no próximo ano ela vai ser uma empresa ainda chegando a ser uma média empresa, né? Mas justamente apliquei ali dentro uma visão muito interessante de um propósito que eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença para o nosso negócio. Meu produto é de qualidade, é um produto bom, tem um markup, já exportamos, já temos clientes na Itália que compram, vendemos para a loja na Itália, temos o e-commerce e tal, mas a produção das peças são colares e tal, né? A produção Então me encanta também o lado da estética, do design, da indústrias criativas, né? Eu acho que isso é tão importante para as empresas hoje, porque a gente está aqui num espaço que é bacana, bonito, agradável, porque tem uma estética, vai ter uma visão. As empresas precisam ter design. O design ele não é estético, o design ele vende, né? Ele tem uma função, ele proporciona, eu não vou dizer prazer, mas é quase isso. Te dá um conforto, te ambienta, te acolhe. Por que muitas empresas nos últimos, eu não sei se 10 ou 5 anos, né, adotaram modelo de open space, paredes coloridas, puff, mesa de jogos, porque as novas gerações querem trabalhar nas empresas também com uma demanda diferente. Exato. Não, e é mais do que isso, ele marca território. É por isso que você gosta por exemplo, de BMW e não de Volvo, ou de Volvo e não de BMW. É por isso que você gosta de Fiat e não gosta de Hyundai, ou gosta de Honda e não gosta de... Porque aquele modelo de design te engaja naquela comunidade. Então, o design ele é demarcador de território. Você se identifica com aquilo. Né? Então, esse lado... E aí, as indústrias criativas, né, toda a área da área de criatividade e tal, ela serve, ela atende... As grandes empresas, as marcas, ao posicionamento de mercado, ela tem o maior caso mundial da Apple, quer dizer, quando surgiu o Macintosh, aquilo foi... E o que era? Design. Puramente design, né? Puramente design. E aí nós estamos nesse processo, e o propósito é o seguinte, a gente mudou o modelo de produção das peças. No começo, eu falei, não, vamos trabalhar com alguma indústria para produção. Eu falei, não vamos trabalhar com indústria para produção. Ela começou por uma questão de necessidade e isso hoje é uma questão essencial para o nosso negócio. Quem produz as peças são mulheres acima de 60 anos de idade, de comunidades que trabalham nas suas casas. Então nós temos um contrato, temos toda a cobertura, totalmente obviamente, né, regular com essas mulheres, e nós entregamos essas peças para elas produzirem, porque muitas delas... Estão fora do mercado. Todas estão fora do mercado. Primeira observação. São invisíveis. São invisíveis. Segundo, elas têm filhos, netos, filhas, netas,
irmãs, mães de idade, e elas precisam de renda para sustentar isso. Ou, o outro caso, ou elas estão presas dentro também de um sistema, digamos, patriarcal de baixa renda, né? Tem um marido que é muitas vezes opressor, né? Muitas vezes problemas familiares nesse sentido, né? Então, a nossa cadeia produtiva, quer dizer, são peças, são joias que empoderam as clientes que podem pagar e que compram aquilo, porque realmente transformam, são produtos maravilhosos. Quero mostrar isso para suas esposas. Olha lá. Vou fazer negócio, né? Eric, corta essa parte do podcast, por favor, tá? Mas principalmente na cadeia produtiva, a produção feita apenas e exclusivamente por mulheres que trabalham nas suas casas para dar renda para essas mulheres. Uma amostra aqui. Eu vou trazer uma amostra. Eu acho ele É a Troa Design. Então tem que voltar. Eu acho que ele devia, inclusive, fazer anúncio na revista. Fazer anúncio. Pois é, fazer anúncio na revista. Eu acho. troadesign.com.br. Porque tem tudo a ver. Não, peraí. Fala devagar de novo. Troa é 3 em francês. T-R-O-I-S. T-R-O-I-S, design.com.br. Troa Design. Legal. Mas As conselheiras, elas podem procurar aqui os conselheiros para dar de presente. essa é uma empresa nossa. Eu tenho hoje um trabalho de consultoria, estou aberto ao mercado, estou colocando no mercado. O meu setor sempre foi hospitalidade, turismo, gastronomia. Mas essa é uma empresa de família que a gente está fazendo um trabalho muito bacana. E ao colocar esse propósito, ao desenhar isso e atuar com isso, vocês não têm ideia o quanto nós estamos sendo procurados pelo mercado, porque existe um crescimento no mercado de moda. Este projeto especificamente tem uma projeção de crescimento bastante significativo. E ao ter esse trabalho, o mercado te olha de uma maneira diferente e vai atrás de você. Então, eu estou recebendo propostas, eu estou abrindo o equity da companhia, porque a gente precisa capitalizar os nossos estágios de crescimento, obviamente. E isso está sendo uma experiência fantástica, e eu acho que só é possível fazer isso no momento que eu decidi botar um propósito na carreira e entender a empresa como, de qualquer setor, né, com a visão do conselheiro, com a visão da orientação, com a visão da maturidade de processo. É que é aí que eu falei, não, pera um pouquinho, isso aqui está do meu lado aqui, né? É o negócio. Então esse é um dos negócios que hoje eu estou envolvido, mas na verdade é o que está me estimulando, está me dando prazer de levantar de manhã e falar, como é que está indo? O que está fazendo? Não, então o próximo passo agora é esse. E assim, apesar de, claro, nesse caso, tem a questão da irmã, Tem uma questão familiar, é uma questão familiar, tem a questão de você ter se tornado um sócio investidor, mas você está ali com uma bagagem de um outro segmento, de outras vivências, Isso. aportando valor em um negócio pequeno Isso. que pode crescer. Isso. Esse é o papel do conselheiro, no final das contas. Exatamente. Por analogia, trazer experiências de outros segmentos. Tem empresa, eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu tenho uma transportadora, estamos pensando em colocar conselheiros aqui. Primeira coisa que eu falei para ela, não coloque conselheiros do ramo de transporte. Busque outros mercados para trazer o que o Farias nos fala, né? Com visão de outros lados da montanha, porque senão está todo mundo com o olhar viciado só com transporte. Exato. Mas por analogia, outros segmentos podem trazer, claro, visões Totalmente diferentes, ideias diferentes, alternativas diferentes, né? Então, mas o que eu gostaria de destacar, vocês, conselheiras e conselheiras, vejam só como que a governança está combinada com tudo isso. Vocês estruturaram uma empresa com fundamentos de governança, né? Você falou Com uma cultura organizacional, né? já com uma agenda ESG muito forte. Exato. Então, vejam a importância do propósito, né? E da base da governança. Exatamente. Olha só. Não, Que você está obtendo agora. se não fosse isso, ela poderia continuar sendo uma empresa pequena para o resto da vida. artesanal, sua irmã estaria feliz e a vida Exatamente. Mas para atingir patamares, para você poder ter um olhar por ela, não é só o business, né? É que para poder ter o business e realmente ela ter valor, hoje nós estamos exportando. Já. Ela tá quase deixando de ser pequena para ser grande já. Olha, Enio, aqui na Board Academy, Ser média, né? aqui na Board Academy nós dizemos que o nosso propósito, no final das contas, é ajudar o Brasil. Mas não através da política, através das empresas. Como? Formando conselheiros
que possam estar nessas empresas, Exato. ajudando essas empresas a crescerem, Exato. a perpetuarem, a gerarem emprego e movimentar o nosso mercado. Isso. Porque assim nós vamos ajudar o nosso país. Claro. O que vocês estão fazendo é a mesma coisa. Uhum. Vocês estão, claro, gerando um negócio que vai trazer um ativo financeiro para vocês, Uhum. mas você acabou de falar aqui para gente, você está ajudando um setor, uma categoria Isso. que estava lá, como é que é a palavra que você falou? Invisível. Invisível, não é? Inclusive prateada. Eu já te vi. É uma mão de obra que ainda tem toda a sua qualificação, Claro. tem toda uma motivação, né? É. Tem goza de plena condição para exercer uma atividade e está gerando renda. Não, e outra coisa, essa faixa etária, digamos assim, é hoje nosso principal cliente. Ontem, essa semana, nós estamos fazendo uma produção fotográfica, mudando lá, então contratei uns modelos, fotógrafo, não sei o quê, estúdio, programação, modelo das peças, tal, para mudar, né? Reformular a imagem, o website, etc. E uma das modelos eu fiz questão, falei, é uma mulher impressionante como profissional, né? O que ela faz, ela é oriental, 72 anos de idade. E eu falei para ela, nós gostaríamos que você fosse embaixadora da nossa, porque essa demonstração de vitalidade, de poder, de estar fazendo, de fazer com profissionalismo, com perfeição, com qualidade, de dedicação, é isso que é a nossa marca. É isso que é a nossa marca. Então, se você pensar, quer dizer, todos esses aspectos, eles estão dentro do conceito, da ideia, do universo de ter um propósito real da companhia. Então, o propósito não é no lado empresarial, né? O propósito, ele é coletivo, ele ajuda a coletividade, a sociedade, etc. Mas, do lado empresarial, hoje o propósito ele não deve mais ser visto como... Ele não é altruísmo, ele não é porque eu quero fazer bem ao outro somente. Não é uma perfumaria, ele é essencial para o crescimento, para o posicionamento do seu negócio, para abrir uma avenida na tua frente e você trilhar essa vida. E só juntando o que você mencionou, né, como função social e com a empresa, né, num dos board talks passados, nós estamos justamente falando da economia prateada, né, e o que a gente, né, isso é estatística. A nossa pirâmide etária, né, ela está deixando de ser uma pirâmide, ela está se transformando praticamente vamos dizer, quase um formato de um barril, né? Isso. E para evitar que as novas gerações tenham que arcar com custo, né, sociais, né, desse novo formato da pirâmide, você está dando oportunidade justamente gerar renda aqui em cima. Exatamente. Tem que continuar gerando. Gerar renda lá. Exatamente. Olha a importância disso. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Enio, estamos há mais de 1 hora conversando. Parece que foram 5 minutos, a gente fala. Que carreira bonita que muito você bacana. teve. Parabéns. Teve não, está tendo, né? Porque enquanto estivermos vivos, estamos trabalhando, colaborando com esse planeta, com o nosso país em especial. Parabéns, então, pela trajetória. Parabéns aí pelo empreendedorismo também agora com a sua irmã. Desejamos muito sucesso a você. Você é de casa, sabe que a Board Academy pode aportar, pode apoiar quanto à questão do conselho, né? Se você precisar de ajuda, conte conosco aqui da Board Academy. Perfeito. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, né? Okay. Ou melhor, 2 perguntas, vou deixar uma para o Udo fazer. Que é o seguinte, no momento, você está lendo alguma coisa, leu recentemente, ou assistiu um filme, uma série, algo que você possa deixar de recomendação para quem está nos assistindo? Tô lendo um livro muito, muito interessante, que inclusive, neste exato momento, é um livro que ele já tem aproximadamente aí 15 anos de escrita, 15 a 20 anos, mas ele é muito atual, até pelo cenário geopolítico hoje das guerras que nós estamos passando aí no Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, etc., que é um livro chamado Quem Manda no Mundo, do Noam Chomsky. O Noam Chomsky é um intelectual, sociólogo, filósofo americano de esquerda, posicionado de esquerda americana, né? Ele, na verdade, ele é um humanista, mas ele não é que a gente fala esquerda, o pessoal que fala esquerda-direita, o Brasil, né? O Lula, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, né? Ele tem um posicionamento que ele faz uma análise crítica dos mecanismos que regulam os interesses geopolíticos mundiais, obviamente partindo dos Estados Unidos, mas com uma visão, ele cita muito o Brasil, fala muito do Brasil, fala muito da América Latina, desse posicionamento, e você começa a ver o mundo inteiro com outros olhos, você entende exatamente o que está por trás, quais os reais interesses, como isso funciona.
É um jogo de xadrez muito interessante. Então, fica para quem gosta de geopolítica. Manda do mundo. Quem manda no mundo? Noam Chomsky, para quem gosta Para português? Então, o traduzido em português, o título em português é esse. Tem a versão em português, está no Kindle, na Amazon, onde tiver ali, ele muito quem manda no mundo. É muito, muito interessante para quem gosta de geopolítica e jogos de xadrez mundiais aí, é muito bacana. Obrigado pela dica. Entender o mundo. Entendeu? Udo, últimas considerações aí, uma pergunta, uma frase, algo que fica do dia de hoje. Para fechar com chave de ouro, Vamos lá. o que o Enio de hoje, com toda essa trajetória, com toda essa experiência, né, com todo esse repertório, o que o Enio de hoje diria para o Enio que acabou de sair da faculdade de arquitetura, né, que vendeu o seu Uma pergunta, vendeu o seu Passat e foi para Paris. Corajoso, hein? Exatamente. era na adolescência ali, criança, era Eninho? Como é que era o apelido carinhoso da Na adolescência, na adolescência tinha... da minha família era Eninho, mas tinha uma não sei se vocês vão lembrar. Eninho, me lembrei agora disso. O que muito falavam para mim na escola, Enio, cadê o Beto? Isso Enfim, o Enio e o Beto do Vila César. É verdade. Esse era o meu. Todo mundo já. Cadê o Beto? Nossa, eu entreguei. Mas é isso daí. Meu pai contava isso pra mim. Conta outra você. Mas seria o conselho, então, é isso? Conselho aqui, né, pro Enio, irmão do Beto. Eu vou. Udo, essa é uma pergunta essencial, né? Uma pergunta muito, muito bacana aí, com várias frentes. Podia ter várias respostas aqui, mas eu diria o seguinte: você aprende que todos os seus medos e receios de dar um passo, de fazer alguma coisa, de escolher entre essa carreira ou aquela, ou de... depois que acontece, eles desaparecem, eles viram nada, eles viram pó. Né? Às vezes você fica com um grande dilema na sua vida e tal. Às vezes você perde muito Quer planejar muito, tempo, certeza. Você perde muito tempo nessas coisas. E quando você dá um passo, você pensa, era só isso. Né? Então, assim, eu diria para o Enio mais jovem e para os jovens, né, que estão nos assistindo, ou para aqueles que têm essas questões de para onde ir na sua carreira, eu diria que vá e faça e erre. Erre o quanto você precisar errar. Os erros não te trarão fracasso, os erros te trarão somente aprendizado, te deixarão mais fortes, mas principalmente aquele medo de você chegar num ponto e falar, mas eu vou perder tudo, mas e se não der certo, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar não sei o que. Quando você fizer e passar por ele, você vai perceber que ele não acontece. Ele simplesmente não acontece, porque a vida é tão dinâmica, as coisas estão vindo uma atrás da outra, e essas oportunidades, elas vão passar e você tem que pegar e tem que tocar. Então, assim, não tenha medo de errar e faça. Tá na dúvida, não tem problema, faz o outro, erra, quebra a cabeça, isso só faz bem e isso só faz você crescer no teu processo. Então, quanto mais você fizer, mais longe você vai chegar depois no final da sua carreira. Excelente. Maravilha, é isso, Enio. Esse foi Enio Miranda aqui conosco. Enio, muito obrigado. Parabéns novamente pela trajetória. Udo, obrigado pela participação. Eu que agradeço aqui, Marcelo. Obrigado, Udo. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. E aos nossos telespectadores, ouvintes, se você está aqui no canal pela primeira vez, considere então se inscrever para que você possa participar dos nossos próximos episódios. Clica aí no sininho, aí você vai receber a notificação quando o novo episódio for ao ar. Para você que nos ouve pelo Spotify, também temos podcast Os Conselheiros disponível por áudio, caso você se sinta mais confortável. Esse foi mais um episódio e nós nos vemos no próximo programa de Os Conselheiros, aqui na Board Academy. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, até mais.